Há momentos na vida de toda pessoa em que o mundo parece pesado, quando o corpo está cansado, a mente está exausta e o coração se sente vazio. Tentamos manter tudo em ordem, mas às vezes parece que nossa força está se esvaindo pouco a pouco. Talvez seja uma doença que drena nossa energia, talvez seja uma decepção que deixa uma cicatriz na alma. Ou talvez sejam simplesmente os longos dias de luta, responsabilidade e preocupação que nos fazem sussurrar: eu não consigo mais fazer isso. E no entanto, mesmo nessa escuridão, permanece uma luz silenciosa, uma pequena voz que sussurra: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Essa voz tão gentil e firme nos convida a nos aproximarmos da fonte de toda a força, o próprio Deus. Esta oração: Senhor, na minha fraqueza de corpo e no meu espírito cansado, eu recorro a Ti, minha força e minha esperança. Não é apenas um pedido simples, é uma peça, confissão da condição humana e uma declaração de fé. É um reconhecimento de que somos limitados, mas Deus não é. É um ponto de viragem quando paramos de lutar sozinhos e começamos a nos apoiar naquele que nunca se cansa, que nunca abandona e que entende toda a dor que não podemos expressar em palavras. Muitas vezes somos ensinados que força significa nunca mostrar fraqueza, nunca chorar, nunca vacilar. O mundo nos diz para sermos fortes, para nos mantermos firmes, para nunca admitirmos a derrota. Mas Deus ensina algo muito mais profundo, que a verdadeira força não é a ausência de fraqueza, mas a presença da fé. Ela não é encontrada no que podemos suportar por nós mesmos, mas na profundidade com que podemos confiar nele quando não conseguimos mais ficar de pé sozinhos. Quando oramos, Senhor, dai-me força, não estamos pedindo para nos tornarmos super-heróis ou para carregar o mundo em nossas costas. Estamos pedindo por companheirismo divino, nossas lutas para que Deus caminhe ao nosso lado, levantando os fardos que não podemos levantar sozinhos. Nesse momento de rendição, algo milagroso acontece. A paz começa a retornar ao coração. O medo que antes nos preenchia começa a se dissipar. E embora a tempestade ainda possa estar ao nosso redor, interiormente começamos a sentir calma, porque sabemos que não estamos sozinhos. Pense nas vezes em sua vida em que você se sentiu quebrado ou desamparado e, no entanto, de alguma forma, você superou. Talvez você nem tenha percebido na época, mas essa resistência silenciosa, essa força para continuar, não era apenas sua, era graça, a força de Deus trabalhando silenciosamente dentro de você. Ele nem sempre remove a provação, mas Ele lhe dá a coragem para enfrentá-la, a paciência para suportá-la e a fé para crescer através dela. Quando sussurramos esta oração, em momentos de exaustão, estamos fazendo algo sagrado. Estamos levando nossa dor ao altar do amor. Estamos dizendo a Deus: aqui estou, Senhor. Não me resta mais força, mas eu sei que Tu és a minha força. Ajuda-me a levantar novamente. E quando fazemos isso, quando entregamos nossa fraqueza, Deus preenche esse vazio com Ele mesmo. Muitas vezes é nos nossos momentos de maior fraqueza que vemos o poder de Deus mais claramente. O apóstolo Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É um versículo que nos lembra que a glória de Deus não brilha mais intensamente através da nossa perfeição, mas através do nosso quebrantamento, através das rachaduras por onde sua luz pode entrar. Às vezes, resistimos a esta verdade. Queremos ser fortes pelos outros, por nossa família, por nossos filhos, por nossos amigos. Pensamos: se eu desmoronar, tudo mais também o fará. Mas a verdade é que mesmo em nossas lágrimas, mesmo em nosso silêncio, Deus ainda está trabalhando, Ele está moldando nossos corações, aprofundando nossa fé, ensinando-nos que Sua graça é maior do que a nossa fraqueza. E assim, a oração: dai-me a força para suportar este sofrimento com paciência, não é um grito de desespero, é uma canção de confiança. É dizer: Senhor, eu continuarei a caminhar, mesmo que devagar. Eu continuarei a acreditar, mesmo quando não puder ver o caminho à frente. Eu continuarei a confiar que o Teu plano, embora misterioso, está cheio de amor. É isso que significa ter força através da fé. Paciência no sofrimento não significa fingir que está tudo bem.
Significa saber que até a dor tem um propósito quando colocada nas mãos de Deus. Significa acreditar que cada lágrima é vista, cada luta é notada e que um dia, no tempo perfeito de Deus, todas as coisas serão corrigidas. Ao iniciarmos esta reflexão, deixe seu coração descansar. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa consertar tudo agora. O que você mais precisa é simplesmente se apresentar diante de Deus como você é cansado, honesto e aberto. Sussurre esta oração das profundezas da sua alma e acredite que o Senhor a ouve. Ele não se afasta dos fracos, Ele os abraça. Então, esta noite, ou sempre que se sentir cansado das infinitas exigências da vida, encontre um momento de quietude para respirar e dizer: Senhor, na minha fraqueza eu recorro a Ti. Tu és a minha força e a minha esperança. Deixe essas palavras penetrarem na sua alma. Deixe que se tornem o seu bater de coração. Porque a verdade é você nunca está verdadeiramente fraco quando está sendo segurado nas mãos de Deus. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Seu amor renova, sua graça sustenta e seu espírito nos dá coragem para cada batalha. E quando o dia parecer muito longo, quando o fardo parecer muito pesado, lembre-se, você não caminha sozinho. Deus caminha ao seu lado, passo a passo. Mesmo quando você não o sente, o seu silêncio não é ausência, é convite. Um convite para confiar mais profundamente, para acreditar com mais vigor, para descansar por mais tempo em seus braços. Esta oração, embora simples, guarda um grande mistério que quanto mais nos rendemos, mais fortes nos tornamos. Quanto mais confiamos, mais leves nossos fardos se tornam. E quanto mais abrimos nossos corações para Deus, mais descobrimos que a sua força sempre esteve ali, esperando que nos apoiássemos nela. Portanto, enquanto você escuta, enquanto você ora, enquanto você reflete sobre estas palavras, que o seu coração seja elevado, que os seus medos se acalmem e que a sua alma comece a sentir o poder silencioso da força divina fluindo mais uma vez dentro de você. Porque com Deus, até a fraqueza se torna uma porta para a graça. E quando você não conseguir mais carregar o peso, Ele o carregará. Senhor, na minha fraqueza de corpo e no meu espírito cansado, há dias em que até respirar parece pesado. Dias em que o corpo dói e o coração carrega hematomas invisíveis. Quando chegamos a esse ponto de exaustão, quando a força parece ter se esgotado e a esperança parece distante, as palavras desta oração se tornam mais do que uma frase. Elas se tornam uma tábua de salvação. Senhor, na minha fraqueza de corpo e no meu espírito cansado. Todo ser humano, não importa quão forte ou fiel, eventualmente enfrenta a fraqueza. Ela pode vir através de doença, idade avançada, dor emocional, fracasso ou secura espiritual. Mas a fraqueza em si não é um sinal de falha, é parte do que nos torna humanos. E mais do que isso, é o espaço sagrado onde o poder de Deus começa a operar. O apóstolo Paulo conhecia bem esta verdade. Em 2 Coríntios 12:9, Deus lhe disse: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo havia orado para que sua dor fosse removida, mas a resposta de Deus não foi a libertação, e sim a presença. Foi como se Deus tivesse sussurrado: Paulo, você não precisa ser forte por conta própria, você só precisa deixar que eu seja a sua força. E esse, querido ouvinte, é o segredo escondido dentro de nossas lutas. Quando finalmente admitimos que não podemos carregar o peso sozinhos, quando deixamos as lágrimas caírem e sussurramos: Senhor, estou cansado. É aí que Deus intervém, não para nos envergonhar, mas para nos segurar. Vivemos em um mundo que celebra o poder e a perfeição. A sociedade nos ensina a esconder nossas fraquezas, a sempre parecer confiantes, bem-sucedidos, independentes, mas o Evangelho nos convida a fazer o oposto, a levar nossa fraqueza diante de Deus abertamente e com honestidade, porque na sua presença a fraqueza não é uma maldição, é uma porta para a graça. Quando você ora estas palavras, imagine-se ajoelhado diante de Deus com o coração aberto. Você não precisa de palavras elegantes ou fé perfeita.
apenas sinceridade. Diga a Ele: Senhor, meu corpo está cansado, meu coração está exausto, minha mente está nublada, mas eu recorro a Ti, porque sei que Tu és a minha força. Essa oração, por mais simples que pareça, move o céu. Há algo profundamente libertador em admitir que somos fracos. Isso quebra o orgulho, amolece o coração e abre espaço para Deus entrar. Às vezes pensamos que força significa fingir que está tudo bem, mas a verdadeira força significa ser real diante de Deus, porque Ele já sabe o que estamos passando. Lembre-se de Elias, o profeta do fogo e dos milagres. Após grandes vitórias, ele fugiu para o deserto, desabou debaixo de uma árvore e orou: Já basta, Senhor, tira-me a vida. Ele havia chegado ao fim de si mesmo, mas Deus não o repreendeu. Em vez disso, enviou um anjo para alimentá-lo, para deixá-lo descansar, para gentilmente lembrá-lo: a jornada é muito longa para você sozinho. Deus conhece os limites dele mando, nossos corações e corpos. Ele não espera que carreguemos os fardos da vida sem descanso. É por isso que Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Descanso não significa preguiça ou fuga. Significa confiar que podemos parar de lutar por um momento, porque Deus ainda está trabalhando em nosso favor. Às vezes confundimos fraqueza com falta de valor. Pensamos: se sou fraco, estou falhando com Deus. Mas isso não é verdade. Deus não nos ama menos quando estamos fracos. Na verdade, Ele se aproxima ainda mais. O Salmo 34 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Portanto, se hoje você se sente cansado física, mental ou espiritualmente, deixe esta oração se tornar sua respiração. Senhor, na minha fraqueza de corpo e no meu espírito cansado, eu recorro a Ti. Deixe essas palavras lembrarem você de que está tudo bem. Descansar, está tudo bem chorar, está tudo bem se sentir perdido, porque quando chegamos ao fim de nós mesmos, chegamos ao começo da sua força. Pense nisso. Uma criança exausta não precisa de instruções. Ela precisa dos braços de um pai. Ela não precisa provar nada, ela só precisa ser segurada. E Deus, nosso Pai, está sempre pronto para nos segurar quando caímos. Ele nunca diz: seja mais forte. Ele diz: deixe-me ser a sua força. Nossa cultura ensina a autoconfiança. Cristo ensina a santa dependência. A autoconfiança diz: eu consigo fazer isso. A fé diz: eu não consigo, mas Deus consegue. E essa mudança de mentalidade muda tudo. Traz paz onde havia ansiedade, esperança onde havia desespero e paciência onde havia dor. Haverá estações em que você se sentirá distante de Deus, quando a oração parecer seca e seu espírito parecer gasto. Mas mesmo assim, sua fraqueza não é desperdiçada. Ela está formando humildade. Ela está aprofundando sua compaixão. Ela está ensinando você a não se apoiar no seu próprio entendimento, mas nas suas promessas. Quando seu corpo estiver fraco, lembre-se, sua alma ainda pode ser forte. Quando seu espírito estiver cansado, lembre-se, o Espírito de Deus em você nunca fica sem poder. Feche os olhos por um momento e imagine-se colocando seus fardos aos pés de Cristo, suas preocupações, sua dor, sua exaustão. Veja-o estendendo a mão gentilmente, não com julgamento, mas com amor. Ouça-o dizer: meu filho, eu estou aqui. Você não precisa ser forte por mim. Apenas fique quieto e deixe-me encher-lo novamente. É para isso que esta primeira linha da oração nos convida não para um ato de derrota, mas de confiança divina. O tipo de confiança que diz: mesmo quando eu estiver fraco, não desistirei, porque sei que tu estás perto. Portanto, da próxima vez que seu coração se sentir cansado, não lute contra isso. Em vez disso, sussurre esta: transforme sua fraqueza em adoração. Transforme sua exaustão em rendição. E você descobrirá, como incontáveis santos e crentes antes de você descobriram, que a força de Deus não é uma promessa distante, é uma realidade presente, vivendo em você. Porque a verdade é simples, mas poderosa.
Quando você não pode mais ficar de pé, Deus fica por você. Eu recorro a Ti, minha força e minha esperança. Após reconhecermos nossa fraqueza, a próxima linha da oração nos leva a um movimento do coração, um ponto de viragem. Eu recorro a Ti, minha força e minha esperança. Esta frase é uma declaração de fé, um passo para fora do desespero e para dentro da confiança. Ela nos lembra que a resposta para a fraqueza humana não é encontrada em nossa própria força de vontade, mas em nos aproximarmos de Deus. Recorrer a Deus significa fazer uma escolha consciente, afastar-se do barulho, da autoconfiança, do orgulho e se aproximar daquele que só Ele pode nos restaurar. Quando dizemos, eu recorro a Ti, estamos fazendo algo sagrado, estamos rendendo a ilusão de que podemos nos salvar. Há uma paz profunda que flui desta rendição, porque quando recorremos a Deus, voltamos para casa, voltamos para a própria fonte do nosso ser, aquele que nos criou, nos sustenta e nos ama incomensuravelmente. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe essas palavras: refúgio e socorro presente. Deus não é um observador distante, Ele é um protetor próximo. Quando as tempestades se enfurecem ao nosso redor, Ele se torna nosso abrigo. Quando nossos corações tremem, Ele se torna nossa coragem. Pensem como o salmista muitas vezes começa com angústia, mas termina com esperança. No Salmo 42 ele clama: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas então ele responde ao seu próprio desespero: Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. É isso que a fé faz, transforma a dor interior em oração ascendente. Quando recorremos a Deus como nossa força e esperança, não estamos fingindo que está tudo bem. Estamos reconhecendo que mesmo quando tudo está desmoronando, Ele ainda permanece o centro que sustenta. A esperança em Deus não nega a tempestade, ela nos ancora dentro dela. Cada pessoa que caminhou com Deus conheceu esta verdade, que no momento em que você volta seu coração para Ele, você não está mais sozinho. Pense em Pedro, que começou a afundar sob as ondas quando tirou os olhos de Jesus. No momento em que ele clamou, Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão imediatamente. Aquele único momento de se voltar para Cristo mudou tudo. Muitos de nós passamos nossos dias procurando força nos lugares errados, no controle, no sucesso, na aprovação das pessoas, em distrações que apenas entorpecem a dor por um tempo. Mas todas essas coisas se desvanecem. Quando a vida desmorona, apenas um fundamento permanece inabalável: o amor e o poder de Deus. Quando você sussurra, eu recorro a Ti, minha força e minha esperança, você está declarando à sua alma que não mais buscará soluções temporárias. Você está escolhendo o eterno. Você está escolhendo aquele que conhece o caminho quando você não consegue ver a estrada à frente. Recorrer a Deus é também admitir que precisamos dele diariamente, não apenas em emergências. Muitas pessoas recorrem à oração apenas quando tudo dá errado, mas um coração que confia verdadeiramente aprende a recorrer a Deus em todos os momentos, na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez. Porque quanto mais perto você caminha com Ele, mais forte você se torna. Vamos imaginar um momento. Você acorda uma manhã e a vida parece muito pesada. Você não tem certeza de como encarar mais um dia, mas em vez de rolar a tela do seu telefone ou se afogar em preocupação, você para e ora: Senhor, eu recorro a Ti. Você faz uma pausa, você respira, e nessa quietude algo muda. Você se lembra que não está sozinho. Você sente a paz dele tocar gentilmente o seu coração. É isso que significa viver com Deus como sua força, e esperança não se trata de evitar problemas, mas de enfrentá-los com companheirismo divino. O profeta Isaías escreveu: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Essa renovação não acontece em um único momento, ela acontece toda vez que recorremos a Ele. Toda vez que oramos, toda vez que confiamos, toda vez que nos recusamos a desistir,
Esperança não é um sentimento passivo, é uma fé ativa, um retorno diário, um voltar diário para Deus. Recorrer a Deus também significa trazer tudo, não apenas o nosso melhor, mas o nosso pior. Nossas dúvidas, medos, decepções, pecados e confusão. Deus não nos pede para chegarmos polidos e perfeitos. Ele diz: venha como você está, porque é somente quando chegamos com honestidade que Ele pode curar o que está verdadeiramente quebrado. Há uma história de um jovem que disse a um padre: Padre, parei de rezar porque sou muito fraco, eu continuo falhando. O padre sorriu e disse: então agora é o momento perfeito para orar, porque você finalmente entende o que é a oração, não uma performance, mas um relacionamento. Essa é a essência destas palavras. Eu recorro a ti. Não se trata de perfeição, trata-se de presença. E quando adicionamos minha força e minha esperança, estamos proclamando algo poderoso, que nossas vidas não estão ancoradas no que podemos ver, mas no Deus que vê além do que não podemos. Força e esperança não são coisas que criamos, são presentes que recebemos quando permanecemos perto dele. Deus não promete que a vida será livre de dor, mas Ele promete que sua força será suficiente, sua esperança nunca se esgotará. Portanto, nos seus momentos de maior fraqueza, sussurre novamente: Senhor, eu recorro a Ti, minha força e minha esperança. Deixe isso ser sua canção quando a vida parecer incerta. Deixe ser sua oração quando seu espírito estiver cansado. Porque quando você recorre a Ele, até o menor ato de fé abre a porta para a graça infinita. E através dessa graça, sua fraqueza se torna o lugar onde sua força é revelada e seu desespero se torna o celeiro de uma nova esperança. Pois nos braços de Deus você descobrirá que o que você pensava ser o fim é, na verdade, o começo da renovação, da paz e da coragem silenciosa para enfrentar cada novo dia. Dai-me a força para suportar este sofrimento com paciência. Há poucas orações mais honestas, mais humanas do que esta. Quando dizemos, dai-me a força para suportar este sofrimento com paciência, estamos admitindo algo que a maioria de nós tenta esconder, que a dor é real e muitas vezes é mais do que podemos aguentar sozinhos. Todos nós experimentamos o sofrimento. Ele vem de muitas formas: doença física, feridas emocionais, a perda de alguém que amamos, decepção, solidão ou até mesmo as lutas silenciosas do coração que ninguém mais vê. E, no entanto, esta oração nos lembra que mesmo no sofrimento pode haver graça, não porque a dor em si seja boa, mas porque Deus pode trazer a bondade dela. Paciência no sofrimento não significa fingir que a dor não dói, significa enfrentá-la com uma força silenciosa que vem da fé. Significa dizer: Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas confio que Tu estás comigo. Tiago 1:2-4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essas palavras parecem difíceis, até irracionais, quando estamos no meio do sofrimento. Como podemos encontrar alegria na dor? No entanto, a mensagem não é de desfrutar do sofrimento em si, mas de reconhecer que cada provação está moldando algo mais profundo em nós. Resistência, fé, compaixão e a capacidade de amar, mesmo quando a vida dói. Quando pedimos força a Deus, muitas vezes esperamos que Ele remova nossos fardos. Mas às vezes, em vez de tirar o peso, Ele nos dá ombros mais fortes. Ele nos dá a graça para suportar o que antes parecia insuportável. E essa força não vem da força de vontade, ela vem do seu Espírito vivendo dentro de nós. Pense em Jesus no jardim do Getsemane. Ao enfrentar a agonia da cruz, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até Jesus, o Filho de Deus, sentiu o peso do sofrimento. No entanto, sua paciência e rendição transformaram esse sofrimento em salvação para toda a humanidade. Quando sofremos, não estamos abandonados. Estamos sendo convidados a participar desse mesmo mistério de amor, um amor que suporta, perdoa e confia mesmo na escuridão.
Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração silenciosa sussurrada através da dor é conhecida por Deus, e nenhuma delas é desperdiçada. Em momentos de dificuldade, a paciência se torna uma forma sagrada de coragem. Não se trata de esperar passivamente, mas de confiar ativamente, acreditando que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando nada parece mudar. É a paciência de uma semente enterrada no solo, invisível, mas se preparando para irromper em vida. Há uma história silenciosa que ilustra isso lindamente. Uma mulher uma vez pediu a Deus para remover os espinhos de seu caminho porque estavam machucando seus pés. Mas Deus respondeu: minha filha, se eu remover todos os espinhos, você nunca aprenderá a caminhar cuidadosamente comigo. Os espinhos permaneceram, mas ela começou a notar que a cada passo cuidadoso, sua fé se fortalecia. Eventualmente, o que ela temia se tornou seu professor, guiando-a para mais perto de Deus. Esse é o coração desta oração. Quando pedimos força para suportar o sofrimento com paciência, não estamos pedindo uma vida sem dor, mas pela graça de caminhar através dela sem perder a fé. O sofrimento, quando unido à fé, torna-se algo sagrado. Ele nos purifica, ele nos humilha, ele nos torna mais gentis para com os outros que sofrem. E o mais importante, ele nos une mais profundamente a Cristo, que sofreu por nós por amor. Pense em quantas vezes a dor mudou as pessoas, de maneiras que o conforto nunca conseguiria. Um pai que aprende a compaixão através da doença de um filho. Uma pessoa que se torna mais humilde após o fracasso. Alguém que começa a valorizar o amor mais profundamente após perder o que dava por garantido. Esses momentos são dolorosos, sim, mas despertam a alma. Eles nos tornam reais. Romanos 5:3-4 diz: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Este não é um chamado para buscar a dor, mas para deixar que a dor produza algo duradouro em nós, uma força enraizada na graça, não no orgulho. E às vezes, paciência significa simplesmente aguentar. Quando você não tem mais palavras, nem respostas, nem força, apenas sussurre: Senhor, ajuda-me a suportar isso contigo. Até essa pequena oração é poderosa porque ela coloca a sua dor nas mãos dele. Se você está no meio de uma provação agora, console-se com isto. Deus não se esqueceu de você. Ele não está punindo você. Ele está preparando você. O caminho pode ser difícil, mas Ele caminha ao seu lado em cada passo. Chegará um dia em que você olhará para trás e verá que os momentos que mais doeram foram os que mais o moldaram. Os momentos em que sua fé criou raízes, em que seu coração aprendeu a depender da graça e você começou a entender que a paciência não é fraqueza, mas força silenciosa. Portanto, ao orar estas palavras, dai-me a força para suportar este sofrimento com paciência, saiba que você está falando diretamente ao coração de Deus. Ele ouve cada suspiro, cada lágrima, cada súplica sussurrada por ajuda. E embora suas respostas nem sempre venham da maneira que esperamos, sua presença é constante e seu amor é inabalável. Deixe esse amor carregar você. Deixe-o segurá-lo em suas noites sem dormir e em seus dias pesados. Confie que as mesmas mãos que carregaram a cruz agora carregam você. E lembre-se, esta oração não é apenas sobre suportar o sofrimento, é sobre ser transformado por ele. Porque no final a paciência na dor se torna louvor. E o sofrimento, quando entregue a Deus, torna-se o solo onde os milagres crescem. Dai-me a confiança de que todas as coisas estão na tua amorosa vontade. Há momentos na vida em que o coração clama: por que, Senhor? Quando perdemos alguém que amamos, quando um sonho que acalentávamos se desfaz, quando o caminho que pensávamos ser reto, de repente se curva para a escuridão. Nesses momentos, a fé ela é testada não no sol da alegria, mas nas sombras da confusão. É por isso que esta parte da oração é tão poderosa. Dai-me a confiança de que todas as coisas estão na tua amorosa vontade. Não é uma declaração de entendimento perfeito. É um apelo por confiança pela paz que vem, não de saber todas as respostas, mas de conhecer aquele que as detém.
Há um grande mistério na vontade de Deus. Nem sempre podemos ver o seu design, mas podemos acreditar na sua bondade. Romanos 8:28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Observe as palavras em todas as coisas. Não apenas na alegria, não apenas no sucesso, mas até na tristeza, até na perda, até no silêncio, onde Deus parece distante, seu amor ainda está em ação. Mas confiar nesta verdade não é fácil. Requer uma rendição profunda, do tipo que só cresce através da fé. Significa dizer: Senhor, mesmo quando não consigo ver o que Tu estás fazendo, escolho acreditar que Tu estás fazendo algo bom. Fé não é otimismo cego, ela não nega a dor. Ela simplesmente acredita que além do que vemos, há significado, que até mesmo os pedaços quebrados de nossas vidas podem ser tecidos por mãos divinas em algo belo. Considere José no Antigo Testamento. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão, sua vida parecia uma cadeia de cruéis infortúnios. E, no entanto, anos depois, quando ele se tornou governante do Egito e salvou sua família da fome, ele disse aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É isso que acontece quando a fé resiste, ela transforma a dor em propósito. Quando pedimos a Deus por confiança em sua amorosa vontade, estamos pedindo por algo muito sagrado, a graça de confiar que cada evento em nossas vidas, seja alegre ou triste, foi permitido por sua sabedoria e guiado por seu amor. Não significa que Deus causa nossa dor. Em vez disso, Ele permite a liberdade humana e o quebrantamento do mundo. Mas seu amor é tão poderoso que pode transformar até o sofrimento em redenção. Existe um ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Podemos não entender o padrão agora, mas um dia, quando olharmos para trás do outro lado da eternidade, veremos como cada desvio, cada perda, cada oração não respondida nos levou para mais perto do seu coração. Pense em uma criança no consultório médico, chorando enquanto uma ferida é limpa. A criança não consegue compreender por que o pai ou a mãe permite a dor, mas o adulto sabe que a dor é necessária para a cura. Da mesma forma, quando sofremos, o coração de Deus dói conosco, mas Ele também vê o propósito maior além do momento. Ele sabe que a cura muitas vezes começa nos lugares que mais doem. Quando você ora, dai-me a confiança de que todas as coisas estão na tua amorosa vontade, você está dizendo: Senhor, ajuda-me a descansar em Ti mesmo quando eu não te entendo. Esse tipo de confiança é uma das mais altas formas de adoração, porque acreditar na bondade de Deus quando tudo parece bom é natural, mas acreditar na sua bondade quando tudo dói, essa é a fé em sua forma mais pura. Maria, a mãe de Jesus, viveu esta oração. Quando o anjo lhe disse que ela daria à luz o Filho de Deus, ela não entendeu como isso poderia ser. No entanto, ela disse: Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Anos depois, ela estaria aos pés da cruz, vendo seu filho sofrer, e mais uma vez ela confiou silenciosamente que até isso fazia parte da amorosa vontade de Deus. Há algo sagrado em dizer sim a Deus, mesmo quando não vemos a imagem completa. Esse sim transforma a dor em paz. Ele transforma o desespero em rendição. Confiar na vontade de Deus não significa que paramos de sentir luto ou confusão. Significa que escolhemos não ser dominados por eles. Escolhemos acreditar que além de cada lágrima, há misericórdia divina esperando para florescer. Às vezes essa confiança começa pequena, apenas um sussurro de fé, e isso é suficiente. Deus não exige confiança perfeita. Ele simplesmente nos pede para continuarmos nos voltando para Ele. Mesmo que seu coração só consiga dizer: Senhor, ajuda-me a confiar em Ti, isso já é uma oração que Ele valoriza. Se você já passou por uma perda, sabe o quão frágil a fé pode parecer. Mas nessa fragilidade, Deus ainda está perto. O Salmo 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Essa promessa não é vazia. É a âncora de todo crente que já se atreveu a confiar quando a vida não fazia sentido.
Pode haver momentos em que o seu plano parece escondido atrás do silêncio, mas o silêncio não é ausência, é o espaço onde a fé cria raízes. É nessas horas tranquilas, quando não nos resta mais força para raciocinar ou discutir, que nossas almas aprendem a simplesmente descansar. E lentamente, com o tempo, a confiança começa a surgir. Não a confiança de que tudo sairá do nosso jeito, mas a confiança de que o que quer que aconteça, o amor de Deus nunca falhará. Portanto, esta noite, ou sempre que se sentir perdido no labirinto da vida, ore estas palavras suavemente. Senhor, dai-me a confiança de que todas as coisas estão na tua amorosa vontade. Deixe essas palavras se fixarem na sua alma. Respire-as. Deixe-as lembrar você de que nada é desperdiçado, nada é aleatório, nada está fora do alcance da sua compaixão. Porque mesmo quando a vida parece incerta, o amor nunca é. E quando você não consegue ver a mão dele, você ainda pode confiar no coração dele. Há conexão entre força e entrega. Duas palavras que parecem habitar mundos opostos. Quando ouvimos força, imaginamos estar de pé, inabaláveis, poderosos. Quando ouvimos entrega ou rendição, pensamos em deixar para lá, desistir, ceder. Mas na linguagem da fé, estas duas não são inimigas. São companheiras. Uma não pode existir sem a outra. Quando você ora, Senhor, na minha fraqueza de corpo e no meu espírito cansado, dá-me a força para suportar este sofrimento com paciência. Você não está pedindo para se tornar invencível. Você está pedindo por força divina, o tipo que só cresce no solo da entrega. O mundo nos diz que pessoas fortes nunca caem, nunca choram, nunca admitem a derrota. Mas o Evangelho ensina o oposto. O próprio Jesus, o Filho de Deus, chorou no túmulo de Lázaro, suou sangue no Getsêmani e na cruz sussurrou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava fraco, não nessa entrega, ele revelou a maior força que o mundo já viu. A verdadeira força não é a ausência de lágrimas, é a coragem de chorar na presença de Deus. A verdadeira entrega não é desistir da vida, é se render ao amor. Quando nos entregamos, paramos de lutar contra o plano de Deus e começamos a fluir com a sua graça. É como um nadador que para de se debater contra a correnteza e aprende a flutuar, deixando a água carregá-lo. O rio não o enfraquece, ele o sustenta. Assim também a vontade de Deus não nos esmaga, ela nos sustenta. A entrega não é passividade, é cooperação. É dizer: Senhor, farei o meu melhor, mas confio a Ti o restante. É trabalhar fielmente e orar constantemente, enquanto se lembra de que os resultados pertencem a Deus. Tomemos o exemplo de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele sabia o que o esperava: traição, dor e morte. Ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Essa era a humanidade honesta falando. Mas então vieram as sagradas palavras de entrega: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa única frase mudou a história, porque através da entrega veio a redenção, através da obediência veio a ressurreição. Isso nos ensina algo profundo, que a força não vem de resistir à vontade de Deus, mas de abraçá-la. Quando tentamos controlar todo o resultado dos nossos planos, o comportamento dos outros, o time das bênçãos, nós nos esgotamos. Vivemos em tensão e medo, constantemente receosos de que se pararmos de segurar, tudo desmoronará. Mas a verdade é, algumas coisas só se curam quando as deixamos ir. Quando você finalmente entrega aquela preocupação, aquele relacionamento, aquele sonho, aquela dor, algo bonito acontece. O fardo muda. O peso que você estava carregando sozinho é levantado, porque agora repousa nas mãos de Deus. E de repente, você começa a se sentir mais leve, não porque o problema desapareceu, mas porque sua alma não está mais lutando contra ele. Esse é o equilíbrio sagrado entre força e entrega. Você faz a sua parte com fidelidade e deixa o restante com Deus, com confiança. Pense em uma semente plantada no solo. Ela precisa se romper antes que a nova vida possa crescer. Esse rompimento, essa entrega, é o que permite que a força emerja. Assim também é conosco.
Os momentos que parecem ser o nosso fim são muitas vezes os momentos em que Deus está nos remodelando para algo novo. Uma pessoa que aprendeu a se entregar a Deus não perde a esperança quando a vida muda de curso. Ela consegue dizer: mesmo que meus planos falhem, ainda estou seguro, pois estou na sua vontade. Esse tipo de paz não pode ser abalado pelas circunstâncias. São Paulo escreveu: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que paradoxo! Mas esse é o mistério da graça. Quanto mais fracos nos tornamos em nós mesmos, mais espaço damos a Deus para nos encher com seu poder. Se você já enfrentou a exaustão física, emocional ou espiritual e disse: eu não consigo mais fazer isso, lembre-se, esse momento não é o fim da sua força, é o início da dele. É como um viajante cansado que desaba na base de uma montanha, percebendo que não pode subir mais alto. E ali na quietude, uma mão se estende à mão de Deus, levantando-o, carregando, passo a passo. Essa é a força divina nascida da entrega. Quando abrimos mão do controle, descobrimos a paz. Quando paramos de insistir no nosso caminho, encontramos o caminho de Deus. Ao nos entregarmos, não estamos nos tornando mais fracos, estamos finalmente nos alinhando com o maior poder do universo, o amor. A entrega é também um ato de humildade. É admitir que não temos todas as respostas, que não podemos consertar tudo sozinhos. É reconhecer que precisamos de Deus todos os dias, não apenas em momentos de crise, mas também nas horas comuns e tranquilas. Quando seu coração se sentir inquieto, sussurre esta oração: Senhor, eu me entrego. Fortalece-me para aceitar o que não posso mudar, para agir onde Tu me chamas e para confiar que todas as coisas estão em Tuas mãos. Essas palavras são como um remédio para a alma. Elas transformam a ansiedade em calma, a resistência em paz, o medo em fé. A verdade é que Deus nunca nos pede para carregar fardos que Ele não nos ajudará a suportar. Ele apenas nos pede que confiemos nele o suficiente para permitir que Ele ajude. Então, se você está enfrentando algo agora que parece pesado demais, uma perda, uma estação de espera, uma incerteza dolorosa, faça uma pausa. Respire fundo. Diga baixinho: Senhor, eu me entrego. Dá-me força para confiar em Ti. Porque às vezes a oração mais forte não é aquela que exige, mas aquela que cede. E nessa santa sessão, seu coração encontrará descanso, não porque a tempestade acabou, mas porque você aprendeu a descansar naquele que comanda a tempestade. Esse é o segredo divino. A força real não vem de ficar mais alto, mas de ajoelhar-se mais profundamente, encontrando esperança em meio à fraqueza. Há épocas na vida em que a fraqueza se torna nossa companheira constante. Quando acordamos já cansados, quando nossas orações parecem pesadas e sem resposta, quando a própria fé parece um fardo que mal conseguimos carregar. Nessas épocas, a esperança pode parecer uma luz distante, piscando à beira da escuridão. Mas é precisamente nesses momentos que Deus sussurra a verdade mais terna. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Esse versículo não é um conforto poético, é uma promessa. Ele nos diz que a nossa fraqueza não é o fim da história, é o lugar onde Deus inicia sua maior obra. Muitas vezes acreditamos que Deus usa apenas os fortes, os capazes, os confiantes. Mas a Escritura mostra um padrão diferente. Deus chamou Moisés, que duvidava da sua fala, Davi, que era apenas um pastor de segundos entrevente, ovelhas, Pedro, que era impulsivo e medroso, e Paulo, que carregava um espinho na carne. Cada um deles lutou, e no entanto, através da sua fraqueza, a glória de Deus foi revelada. Porque quando estamos fracos, não podemos mais fingir ser nossos próprios salvadores. Começamos a confiar não em nós mesmos, mas nele. E essa mudança da autossuficiência para a dependência de Deus é onde a esperança real nasce. Esperança não é ausência de luta. Esperança é a chama que sobrevive por causa da luta. É o que nos diz: sim, estou quebrado, mas Deus ainda não terminou comigo. Quando nos sentimos fracos, o inimigo frequentemente sussurra mentiras, que somos fracassos, que Deus nos esqueceu, que nada jamais mudará. Mas a voz de Deus diz algo diferente. Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Ele diz:
Não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A fraqueza não nos desqualifica do amor de Deus, ela o convida a se aproximar. Como um pai que se curva para levantar um filho cansado, Deus se curva para nos encontrar em nossa fragilidade. Ele não nos envergonha por sermos fracos, ele se compraz em nos carregar. Às vezes, confundimos força com independência, mas no reino de Deus, força significa dependência não da nossa própria força de vontade, mas da sua graça infalível. Há uma história sobre um homem que caiu em um poço. Pessoas passavam e ofereciam conselhos. Um dizia, tente subir. Outro dizia, você deve ter feito algo errado para cair. Mas então Jesus veio, olhou para o poço e desceu onde o homem estava. Ele não apenas deu conselhos, ele se deu. É isso que Deus faz conosco. Ele nos encontra no poço da nossa fraqueza, não para condenar, mas para nos levantar. Quando Paulo implorou a Deus para remover o seu espinho, o Senhor não o retirou. Em vez disso, ele disse, a minha graça te basta. Por quê? Porque se a fraqueza de Paulo permanecesse, a sua ambição, dependência da graça também permaneceria. E através dessa dependência, o poder de Deus brilharia mais forte do que as habilidades de Paulo jamais poderiam. Às vezes, o milagre não é que a dor desapareça, mas que o coração ainda acredite apesar dela. Isso é o que é a esperança, a coragem de crer que mesmo quando a noite é longa, o amanhecer virá. Se você está atravessando um vale agora de doença, perda, exaustão ou incerteza, saiba, sua fraqueza não é um sinal de que você falhou. É um sinal de que você é humano e de que Deus está perto. O Salmo 34:18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Note, ele não diz os de coração forte ou os de coração alegre. Ele diz os de coração quebrantado. O conforto de Deus não é conquistado, é dado gratuitamente àqueles que mais precisam. Quando você se sentir muito cansado para orar, lembre-se de que até o seu silêncio pode ser oração. Quando você não tiver mais palavras, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Você nunca está abandonado mesmo no seu vazio. O céu está escutando. A esperança não é algo que você precisa fabricar, é algo que você recebe. É como nascer do sol, você não cria, você simplesmente espera por ele. Você confia que ele virá, mesmo quando o horizonte ainda parece escuro. É assim que a fé na fraqueza se parece. Nem sempre grita triunfantemente. Às vezes, apenas sussurra, eu ainda acredito. E esse sussurro é o suficiente para mover montanhas aos olhos de Deus. A verdade é que Deus nunca desperdiça uma única lágrima. Cada dificuldade, cada fraqueza, cada noite de luta, tudo isso faz parte da história que Ele está escrevendo. Uma história não de derrota, mas de redenção. Você pode não ver agora, mas um dia, quando olhar para trás, verá que os momentos em que se sentiu mais fraco foram, na verdade, os momentos em que Ele estava mais carregando você. Então, se hoje você se sente pequeno, cansado ou quebrado, anime-se. Sua fraqueza não é sua inimiga, é o próprio lugar onde a graça nasce. Diga baixinho, Senhor, na minha fraqueza, sê a minha força. Na minha tristeza, sê a minha esperança. No meu medo, sê a minha paz. Confio que até mesmo este momento, esta luta, esta dor de coração está contido na tua amorosa vontade. E ao orar essas palavras, lembre-se disto, a luz da esperança nunca se apaga em um coração que continua se voltando para Deus. Porque mesmo na fraqueza, Ele é forte. Mesmo na escuridão, Ele está perto. E mesmo quando tudo parece perdido, o seu amor ainda o sustenta. O poder da fidelidade e da perseverança ou resistência no sentido de endurance. É uma palavra que frequentemente negligenciamos. Mas na vida de fé é uma das virtudes mais belas e poderosas. Não é barulhenta nem dramática. Não atrai atenção. Mas a perseverança é o que mantém uma alma viva quando todo o resto parece quebrado. Perseverança fiel significa escolher continuar andando, mesmo quando o caminho é longo, mesmo quando a noite é fria, mesmo quando você sente que não lhe resta nada.
É a coragem silenciosa que sussurra: eu não vou desistir porque Deus não desistiu de mim. A Bíblia está cheia de exemplos de perseverança. Jó sentou-se em cinzas, despojado de tudo, e ainda assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. José suportou a traição, a escravidão e a prisão, mas nunca perdeu a fé de que a mão de Deus ainda estava sobre a sua vida. E o próprio Jesus suportou a cruz, não porque era fácil, mas por causa do amor. Hebreus 12 diz: pelo prazer que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse versículo revela o coração da perseverança. Ela olha além da dor para a promessa. Veja bem, perseverança não é sobre fingir que você está bem. É sobre confiar que a história ainda não acabou. É saber que por trás de cada dificuldade há uma graça oculta. Que mesmo quando a tempestade ruge, Deus ainda está dirigindo o barco. Quando você ora: Senhor, dá-me força para suportar este sofrimento com paciência, você está pedindo pelo dom da perseverança, não para escapar da dor imediatamente, mas para caminhar através dela fielmente. Há algo de sagrado nas pessoas que perseveram com fé silenciosa. Você pode ver em seus olhos não a ausência de dor, mas a presença de paz. Elas podem estar carregando uma cruz pesada, mas aprenderam a carregá-la com graça. A perseverança transforma o sofrimento em santificação. Ela pega o que poderia ter nos destruído e o transforma em algo que nos refina. Como o ouro testado no fogo, a perseverança purifica o coração, ensinando-o a amar mais profundamente, a confiar mais livremente, a esperar mais firmemente. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Esta não é apenas uma recompensa futura, é também uma bênção presente. Toda vez que você escolhe perseverar, você cresce em espírito. Toda vez que você mantém a fé na escuridão, sua alma brilha mais intensamente. Mas perseverança não é apenas sobre sobreviver à dificuldade, é sobre permanecer fiel nela. É sobre escolher o amor quando a amargura parece mais fácil. Escolher a oração quando o silêncio parece mais seguro. Escolher o perdão quando o ressentimento grita mais alto. A perseverança é o sim diário a Deus, mesmo quando você tem vontade de dizer não. Haverá dias em que você vai querer desistir. Quando você pensar: qual é o sentido? Eu orei e esperei, e nada mudou. Mas a perseverança sussurra: espere mais um pouco, Deus ainda está trabalhando. Ela nos lembra que toda semente deve suportar a escuridão antes de brotar em vida. Todo nascer do sol nasce de uma longa noite. Toda ressurreição segue uma crucificação. Às vezes a perseverança parece invisível, sem aplausos, sem reconhecimento. Mas o céu vê, Deus vê. Cada lágrima, cada ato silencioso de fé, cada momento em que você escolheu continuar, nada disso é desperdiçado. A perseverança fiel também tem o poder de inspirar os outros. Quando as pessoas veem você perseverando com graça, não negando sua dor, mas confiando através dela, elas vislumbram a força de Deus em ação dentro de você. Você se torna um testemunho vivo de que a esperança é real, que a fé está viva, que o amor nunca falha. Pense na senhora idosa que ainda ora todas as manhãs, mesmo depois de perder sua família. Pense no pai que trabalha incansavelmente por seus filhos, embora esteja cansado. Pense no jovem crente que se apega à fé apesar da rejeição. Estes são os santos, silenciosos da perseverança, pessoas que refletem a paciência e a fidelidade do próprio Cristo. E aqui está uma verdade sagrada: a perseverança não é algo que você precisa gerar sozinho, é um presente da graça. O próprio Deus sustenta aqueles que nele confiam. Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando você persevera com fé, você não está andando sozinho. Deus caminha ao seu lado, passo a passo. Ele fortalece o seu coração quando ele treme. Ele o levanta quando você tropeça. Ele derrama nova coragem em seu espírito cansado. A perseverança pode não remover a cruz, mas transforma a maneira como você a carrega.
Você não a vê mais como um castigo, mas como uma participação no mistério do amor de Cristo. Então, se você se encontra em uma estação de provação, lembre-se disto. Perseverança não é um sinal de fraqueza, é um sinal de... é o que mantém sua alma enraizada quando todo o resto balança. É o que permite que a graça cresça onde antes havia dor. Diga baixinho: Senhor, ensina-me a perseverar com fé. Quando meu coração se cansar, lembra-me das tuas promessas. Quando eu quiser desistir, lembra-me de que tu nunca desististe de mim. Porque a perseverança fiel não termina em derrota, ela termina em glória. E um dia, quando você olhar para trás do lado do céu, verá que cada passo, cada lágrima, cada ato de confiança o levou para mais perto do coração de Deus. Então continue caminhando, continue acreditando, continue perseverando, pois aqueles que perseveram na fé um dia ouvirão as palavras que todo coração anseia. Muito bem, servo bom e fiel. Conclusão: vivendo com força, confiança e esperança na amorosa vontade de Deus. Quando olhamos para esta oração, Senhor, na minha fraqueza de corpo e no meu espírito cansado, eu venho a Ti, minha força e minha esperança. Dá-me a força para suportar este sofrimento com paciência. Dá-me a confiança de que todas as coisas estão em Tua amorosa vontade. Amém. Percebemos que não é meramente uma oração de pedir, mas de transformação. É o tipo de oração que muda a forma como vemos a própria vida. Ela nos ensina que a força não é encontrada em evitar a dor, mas em caminhar através dela com fé. Que a esperança não nasce na ausência de provações, mas na confiança de que, mesmo nos vales mais escuros, Deus caminha ao nosso lado. Cada linha desta oração é como um passo em uma jornada espiritual, da fraqueza à entrega, da entrega à paz, da paz à confiança e da confiança ao amor. É um lembrete gentil de que mesmo quando nossa força falha, o amor de Deus nunca falha. Muitas vezes pensamos na oração como um meio de mudar nossas circunstâncias, mas mais frequentemente é a maneira como Deus nos muda. Através da oração, descobrimos que as mesmas mãos que formaram as estrelas são as mãos que nos seguram em cada provação. Quando você sussurra, Senhor, eu venho a Ti na minha fraqueza, você não está mostrando fracasso, você está mostrando fé. Porque admitir que você é fraco é abrir seu coração para aquele que é forte. O mundo nos ensina a esconder nossa dor, a colocar uma cara de coragem. Mas Deus nos convida a trazer a nossa dor a Ele, a expô-la, a deixar seu toque curador reparar o que o mundo não pode. Através de cada sessão desta reflexão, uma verdade se mantém clara. A força de Deus não é algo distante ou abstrato, é profundamente pessoal. Ela nos encontra em nossas lutas diárias, nas lágrimas silenciosas que ninguém vê, nos medos que não conseguimos expressar em palavras, na exaustão que pesa em nossos corações. Fé não significa que a vida se torna fácil. Significa que mesmo quando a vida permanece difícil, nunca estamos sozinhos. Pense em uma vela acesa em um quarto escuro. A escuridão não apaga na verdade. Quanto mais escuro o quarto, mais brilhante a chama parece. Assim é com a fé. Ela brilha mais lindamente não quando tudo é fácil, mas quando tudo é difícil e ainda assim escolhemos confiar. Quando pedimos a força para suportar o sofrimento com paciência, não estamos pedindo para não sentir nada. Estamos pedindo a graça de sentir tudo, mas ainda assim crer na bondade de Deus através de tudo isso. A paciência no sofrimento não é resistência passiva, é fé ativa. É a coragem de continuar andando quando você não vê o fim do caminho, confiando que aquele que o guia não o deixará se perder. A vida nos testará de muitas maneiras. Haverá tempos de fartura e tempos de vazio, momentos de riso e momentos de luto. Mas através de todos eles, Deus permanece o mesmo constante, fiel, imutável. As estações podem mudar, mas o seu amor não. Confiar na sua amorosa vontade é crer que até as coisas que não entendemos podem de alguma forma ser transformadas em bênçãos. Não significa que toda dor seja boa, mas significa que toda dor pode se tornar boa quando colocada nas mãos de Deus. Quando entregamos nosso sofrimento a Ele, Ele é transformado.
Nossas lágrimas regam o solo da compaixão. Nossas lutas moldam nossa empatia. Nossas provações abrem espaço em nossos corações, onde a graça pode habitar. E quando finalmente emergimos da dificuldade, talvez não com todas as respostas, mas com uma paz mais profunda, percebemos que o que Deus nos deu não foi sempre o milagre que pedimos, mas a força de que precisávamos. É por isso que esta oração termina não em desespero, mas em confiança. Dá-me a confiança de que todas as coisas estão em tua amorosa vontade. Confiança, não arrogância, mas uma certeza tranquila de que nada é desperdiçado no plano de Deus. Até nossos erros, nossos atrasos, nossas dores de coração, Ele pode usá-los para realizar algo maior. Às vezes, o que parece um desvio é na verdade o caminho que nos leva para casa. Às vezes, o que parece perda é o clarear que abre espaço para uma nova vida. A sabedoria desta oração reside na sua simplicidade. Ela não exige explicações, pede fé. Ela não luta contra a tempestade, busca a paz dentro dela. Ela não se apega ao controle, repousa no cuidado divino. E essa é a essência da vida cristã, não a ausência de luta, mas a presença da graça. Se você está cansado hoje, lembre-se disto. Sua fraqueza não repele Deus, ela o atrai para mais perto. Se você está com medo, saiba disto. Fé não é ausência de medo, mas a escolha de confiar em Deus apesar dele. Se você se sente quebrado, entenda isto. Nas mãos de Deus, até pedaços quebrados podem brilhar como vitrais sob sua luz. Todo santo que já caminhou nesta terra conheceu fraqueza, dúvida e dor. No entanto, através da perseverança, eles descobriram algo inabalável, que o amor é mais forte que a tristeza e a esperança é maior do que o medo. Então, o que esta oração nos pede na vida diária? Para continuar vindo a Deus honestamente, humildemente, consistentemente, para trazer a Ele nosso cansaço, nossas lutas, nossas perguntas, para deixar sua força substituir a nossa, sua paz preencher nossa ansiedade, seu propósito guiar nossa incerteza. Quando você acordar cansado, diga: Senhor, sê a minha força. Quando você se sentir perdido, diga: Senhor, guia-me. Quando você se sentir sobrecarregado, diga: Senhor, eu entrego isso a Ti. Estas não são apenas palavras, são âncoras que mantêm sua alma firme nas ondas. Porque não importa o que aconteça, alegria ou dor, ganho ou perda, a maior verdade permanece. Você é amado por Deus, não pela sua força, não pela sua perfeição, mas simplesmente porque você é dele. Esse amor é a sua força. Esse amor é a sua paz, esse amor é o seu lar. E quando a noite parecer longa e seu coração tremer, com incerteza sussurre mais uma vez: Senhor, confio que todas as coisas estão em tua amorosa vontade. Então descanse não porque a tempestade se foi, mas porque sua alma está segura em suas mãos. Amém?